Ele tá chegando, hein? Kang tá quase entre nós pra meter o pé na cara de super-herói. Mas você conhece a origem do Kang, de onde ele veio? Por que ele é tão poderoso? Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre a origem do maior vilão da saga do multiverso. Bora lá! Hey, Nestrantes, Peter aqui! Se você não conhece nada do Kang, mesmo assim você tá ansioso pelo novo filme do Homem-Formiga e Vespa, calma. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a origem do Kang, como ele consegue viajar no tempo, por que ele viaja no tempo e como que ele se tornou um vilão. Por que ele se tornou um vilão também, né? E calma, porque esse vídeo é só o primeiro de vários outros que eu tô preparando pra vocês. Vocês vão pro filme sabendo tudo do que o vilão é capaz e das maiores sagas dele. Confia em mim, vocês vão curtir demais. Então, pra isso, se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque eu vou agora trazer muita informação bacana com base nos quadrinhos, com vídeos bem caprichados, bem editados, muito ilustrativos, pra vocês chegarem no cinema entendendo realmente tudo sobre tudo de super-herói. Obrigado de coração, tô contando com a sua inscrição e o sininho. Vamos lá. Nathaniel Richards. A história do Kang, com certeza, é uma das histórias mais complexas de vilão que existe. Nos quadrinhos, com certeza. Sempre que o Kang viaja para o passado, para outra dimensão, ele acaba criando variantes e várias realidades alternativas. Vocês aprenderam um pouco disso vendo no CM, né? Quando você volta para o passado, você cria uma nova variante. Por isso que existem vários Kangs ao mesmo tempo, recriando o próprio passado e criando novos futuros. Por isso que o Kang é um inimigo tão poderoso e perigoso para o multiverso inteiro. Mas ainda assim, o Kang é só um homem, conhecido como Nathaniel Richards, e a história dele começa no século 31. O século 31 era uma utopia, né? Não tinha guerras, não tinha escassez, ninguém passava fome. As crianças de 10 anos eram tão inteligentes que botavam o Tony Stark no bolso. Foi nesse século que o Nathaniel Richards nasceu e cresceu. Na época foi dito, inclusive, que o Nathaniel Richards era descendente de um viajante do tempo que veio do passado e ajudou o século 30 a se recuperar de um século de guerras, fazendo com que finalmente o mundo vivesse uma era de paz. Esse viajante também se chamava Nathaniel Richards. E saca só, galera, ele é o pai do Reed Richards. A história deles é maneira demais e se vocês quiserem até trago ela pra vocês aqui. Basta vocês comentarem. Mas agora vamos voltar pro Nathaniel Richards do século 31, que mais tarde vai se tornar o Kang. Pro Nathaniel Richards, o século 31 era um tédio sem fim. Ele gostava mesmo era do passado que ele via nos filmes, né? Ele gostava da era dos super-heróis, das aventuras, dos conquistadores da história. Mas no futuro não tinha nada disso. Então teve um dia que o Nathaniel Richards, já adulto, estava explorando uma mina antiga e lá ele encontrou um pedaço de uma máquina do tempo do passado. Com a tecnologia do futuro e anos de trabalho, o Nathaniel Richards conseguiu criar a primeira máquina do tempo dele no formato de uma esfinge. Depois disso ele decidiu viajar para o Antigo Egito. Foi por isso que ele criou a nave na forma de um monumento que ele acreditava, inclusive, que seria um ídolo pro pessoal daquela época. Vale a pena explicar que o século 31 do Kang se passa na Terra 6311 e o Antigo Egito que ele volta é na Terra 616. A própria realidade do Nathaniel Richards já é meio que uma variante do futuro normal da Terra 616. Mas para não confundir vocês, vamos pro Antigo Egito, ok? Ramatut. O plano inicial do Nathaniel Richards era usar o Antigo Egito como um quartel-general para ele poder conquistar a humanidade a partir dali. Só que quando ele chegou, a nave dele sofreu um acidente e ele ficou cego no processo. E aí, com medo e completamente desesperado, ele começou a atirar para tudo quanto é lado com a arma que ele trouxe do futuro. Essa arma era capaz de fazer as pessoas obedecerem a ele, né? Como se fosse o cetro do Loki em Vingadores. E com isso ele usou o povo do Egito daquela época para servir a ele. E por sorte a radiação da máquina do tempo fez uma planta rara que existia naquela época ganhar propriedades de cura que foram capazes de curar a cegueira do Nathaniel Richards. Depois disso, o Nathaniel Richards deixou de existir e agora ele era Ramatut, o faraó que governou o Egito numa era esquecida pela história, o Império de Ramatut. A primeira vez que o Ramatut apareceu nas HQs foi em 1963, na HQ número 19 do Quarteto Fantástico. A história é basicamente sobre o Reed Richards ter percebido em hieróglifos antigos que um faraó no Antigo Egito tinha sido curado da cegueira. Então ele resolve usar a máquina do Doutor Destino de viagem no tempo para poder voltar nessa era esquecida pela história para buscar a cura da cegueira para Alicia, a namorada do Coisa, que é deficiente visual. E se você tá aí se perguntando, nossa, pô, o Doutor Destino empresta a máquina do tempo dele assim de boa? Na verdade não. É que nessa época o Destino tinha abandonado o castelo dele e a máquina do tempo estava lá parada, né? Quem nunca, né? Quem nunca deixou a máquina do tempo parada? Mas enfim, o Quarteto Fantástico consegue voltar para o Antigo Egito no meio do Império Ramatut. Quando eles chegam lá, eles dão de cara com soldados vestindo roupas que não eram daquela época.
Em seguida, o Quarteto Fantástico perde os poderes durante esses acontecimentos e são derrotados facilmente pelos soldados. O motivo disso é a arma futurística do Ramatut, que tirou o poder da equipe e fez com que eles também se tornassem escravos do Império. O Senhor Fantástico foi feito de guarda e escudo humano contra os exércitos inimigos dele mesmo, né, do Reed Richards. O Coisa foi usado para fazer serviços pesados. A Sue Storm virou a rainha ao lado do Ramatut e o Tocha Humana virou o bobo da corte. Mas por sorte e conveniência do roteiro, o sol quente do Antigo Egito mexeu nas moléculas do corpo do Coisa e fez ele voltar a ser humano. E dessa forma ele escapou do controle do Ramatut e conseguiu, junto da Sue Storm, libertar o Quarteto Fantástico. Com isso, o Ramatut tenta derrotar o Quarteto Fantástico mais uma vez, colocando eles numa armadilha dentro da Esfinge. Mas, por fim, a única saída do Ramatut é fugir com a nave do tempo dele, né? Que, na verdade, era só uma esfera dentro da Esfinge. Com isso, a Esfinge do Egito, na história da Marvel, é meio que a primeira nave que o Nathaniel Richards levou para o passado. Só para finalizar, ok, antes de voltar para a história do Ramatut, infelizmente a cura da cegueira não pôde viajar para o futuro. Ela desapareceu quando o Quarteto Fantástico voltou e, com isso, a Alicia não pôde ser curada. Encontro com o Destino. Na revista anual número 2 do Quarteto Fantástico, é mostrado o Ramatut aparecendo no presente do universo 616 daquela época, né? Mas antes de continuar a viagem no tempo para o século 31, ele encontra perdido no espaço ninguém menos que o Dr. Destino. Ah, Pedro, mas como é que o Dr. Destino foi para lá? Bom, na HQ número 23 do Quarteto Fantástico, o Dr. Destino ele tenta enviar a equipe para morrer no espaço. Mas quem acaba sendo teletransportado é o próprio Dr. Destino. Mas vamos lá, o Ramatut ele salva o Dr. Destino da morte no espaço e revela para ele que também odeia o Reed Richards por ter acabado com o império dele no Antigo Egito. Ele também explica que a máquina do tempo dele foi criada baseada na máquina do tempo criada pelo ancestral dele, o Dr. Destino. Nessa época começa a suspeita que os dois são parentes. Então, com isso, o Nathaniel Richards seria descendente do Dr. Destino e do pai do Reed Richards. Mas isso não importa agora, ok? O fato é que o Ramatut envia o Dr. Destino para a Terra e, ao invés de voltar para o século 31, ele tenta mais uma vez conquistar a era moderna dos heróis, ou seja, o nosso presente, né, do 616. Ah, e antes de ir para o próximo capítulo da história, vai lembrar que na época a Marvel se confundia muito com o século de onde veio o Nathaniel Richards. Primeiro era século 30, né? Depois na HQ anual eles falam século 25. Mais tarde é revelado que é o século 31. Atualmente o Kang nasceu mesmo no século 31, tanto nas HQs quanto no CM. Enfim, vamos voltar agora para a história. Centurião Escarlate. Na HQ anual número 2 dos Vingadores é revelado que o Ramatut assumiu uma nova identidade, usando um novo uniforme e um novo nome, o Centurião Escarlate. Essa nova fase do Nathaniel Richards volta no tempo na época em que o Hulk estava saindo dos Vingadores, e nessa época ele convence os heróis que o futuro seria destruído no apocalipse caso o número de super-humanos continuasse a aumentar. E como eu disse, o Centurião Escarlate chegou bem na época que o Hulk estava saindo dos Vingadores. Isso aconteceu cronologicamente lá no início da HQ número 2 dos Vingadores, quando os Vingadores foram atacados pelo Fantasma do Espaço, que é um vilão que assumia a aparência e os poderes dos inimigos ao mesmo tempo que ele enviava o corpo deles para a dimensão do limbo. No meio da confusão que o Fantasma do Espaço causou, o Hulk viu que, na verdade, ele era odiado pelos próprios amigos e por isso ele resolveu deixar a equipe. Só que nessa linha do tempo, onde chega o Centurião Escarlate, o Hulk não deixa a equipe e assim uma nova linha do tempo variante é criada, a Terra 689. Nessa Terra, nesse universo, o Centurião convence os Vingadores de que o aumento de super-humanos pode causar um apocalipse. E com isso os Vingadores começam a caçar e aprisionar todos os outros super-heróis e super-vilões da realidade deles. E o Centurião ainda colocou os Vingadores da Terra 689 contra os Vingadores da Terra 616. Era um plano bem meia-boca, né? Com isso, no final, o Centurião acabou sendo derrotado. Pô, o cara viu que a identidade do Centurião Escarlate era um fracasso. E não só a identidade, mas o plano todo era ridículo. Então ele voltou a ser o Ramatut e viajou para o século 31. Kang, o Conquistador. O Ramatut viajou para o século 31, mas foi atingido por uma tempestade do tempo e foi arremessado ainda mais para o futuro, indo para no século 40. O século 40 não era uma utopia igual ao século 31. Na verdade, era um mundo completamente destruído, em guerra, onde os povos lutavam entre si usando a tecnologia futurística do século anterior. Mas eles não eram inteligentes o suficiente para usar a tecnologia dos antepassados da forma correta. Foi aqui que nasceu Kang. O Nathaniel Richards dominava a tecnologia do século 31 e com isso foi fácil dominar o planeta inteiro. Depois ele continuou conquistando outros planetas e por fim criou um império intergaláctico inteiro. Mas assim, nada disso para ele era o suficiente. Por quê? Porque ele sabia que existia outras linhas do tempo, várias outras linhas do tempo, né?
vários impérios através de todas as variantes que existiam no tempo. Então ele volta no passado para tentar dominar a era moderna. É aí que aparece a primeira aparição do Kang nos quadrinhos, antes mesmo de revelar a trajetória dele pelo tempo. Então tem a primeira vez que ele tenta dominar o presente como o Kang e acaba enfrentando os Vingadores na HQ número 8 dos Vingadores de 1964. Nessa HQ, ele humilha os Vingadores sem nem se esforçar, do mesmo jeito que o Ramatut fez com o Quarteto Fantástico. Mas no final, a própria tecnologia se volta contra ele e ele foge mais uma vez para as viagens no tempo. Bom, no meio de tantas viagens, o Kang é avistado em vários momentos do tempo. Lógico, não tinha como não ser, né? Mas eu levaria dezenas de vídeos aqui só para contar todas as aventuras do Kang em vários séculos por aí, ou todas as aventuras das variantes que ele cria quando ele viaja no tempo. Por exemplo, a gente tem o Nathaniel Richards, de 16 anos, que recebe a visita do Kang e descobre que o futuro dele é se tornar o vilão. Aí, com isso, o Nathaniel Richards, né, tenta fugir desse destino e volta pro presente da Terra 616 como Rapaz de Ferro e ajuda a fundar os Jovens Vingadores. Essa mesma versão acaba se tornando outro vilão chamado Kid Mortos. Isso sem falar na própria versão mais velha do Kang, que cansou de conquistas e guerras e passou a ser chamado de Imortos. Todas essas versões, das mais novas e as mais velhas, possuem também variantes. E essas variantes têm suas próprias histórias. Então contar a história de todas elas aqui levaria um tempo gigantesco, ao mesmo tempo que nem todas têm relevância para a história principal do Kang. Mas só para não deixar de fora, ok? Tem uma história do Kang que envolve amor. Tá achando que o super vilão não se apaixona? Que é isso? Que é isso? Se apaixona sim, e o Kang se apaixonou por uma princesa chamada Ravonna, do século 40. No começo a princesa não queria nem saber dele, né? Mas a única coisa que importava pro Kang era o amor da Ravonna. Até as conquistas e as viagens do tempo ele tinha deixado de lado pro amor dela, em troca do amor dela. E com o tempo a princesa Ravonna começou a acreditar no amor do Kang e também se apaixonou por ele. Só que o amor fez o Kang ficar mole, né? Meio bundão, como qualquer homem apaixonado, né? E os soldados dele começaram a perceber a mudança e acharam aquilo uma fraqueza. Acharam que ele estava ficando mais fraco. Com isso rolou um motim, onde o comandante Baltag atirou no Kang para matar. Só que a própria Ravonna pulou na frente do tiro e acabou morrendo nos braços do Kang. Bom, mas esse vídeo é só sobre a origem do Kang, né? Então eu vou trazer algumas sagas e histórias dele aqui antes do filme chegar, né? Principalmente da Ravonna. Mas o importante é vocês saberem a base da história dele. As primeiras viagens, sabe? As primeiras identidades que ele assumiu antes de ser o Kang. O mais importante é vocês entenderem que mesmo ele sendo só um humano, né, se comparado ao Thanos, o Kang é um gênio com tecnologia suficiente para colocar qualquer personagem da Marvel no chinelo, de joelhos. E não só isso, o cara é capaz de reescrever a história do jeito que ele quiser. E para piorar, você nunca sabe qual Kang você está enfrentando. Porque, na verdade, além das outras identidades dele, existem vários Kangs espalhados pelo multiverso e por todas as linhas do tempo. Se no CM foi ele quem criou a AVT, quem que vai ser capaz de deter o Kang? Pô, Joias do Infinito, Mjolnir, Stormbreaker, tecnologia de Wakanda, das indústrias Stark, Vibranium, nada disso importa pro Kang. Ah, Pedro, mas a gente tem o Hulk. Galera, não rola. O Kang foi capaz de sobreviver ao meteoro que matou os dinossauros sem nenhum arranhão. Nenhum. Arma nuclear, Hulk, nada disso vai fazer efeito num vilão que veio do século 31, que viajou pro século 40 e que tem a tecnologia que nem o Tony Stark sonhou em fazer. Nem os tataranetos do Tony Stark vão sonhar, né? A verdade é essa. Com a armadura ligada, o Kang é praticamente um deus do tempo. Ah, Peito, então nunca os Vingadores vão vencer. Bom, tem várias histórias, várias sagas, sim, o Kang já foi derrotado várias vezes, inclusive pelo próprio Tony Stark, que já surpreendeu ele com tecnologia do passado. Então assim, a gente tem muito o que conversar, espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você espera do Kang no cinema e fica com a gente. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, a notificação, porque eu vou continuar informando você ao longo da semana, depois do filme que vai abrir a fase 5, né, no universo cinematográfico da Marvel. Então é muito importante que você fique aqui no canal com a gente. Obrigado, até a próxima, fui!